esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus chegando ao nosso coração pela palavra. A palavra que transforma. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e permanece ainda. É a essência do amor de Deus chegando aos nossos corações e transformando tudo, nos dando um estilo de vida. Isso que é belo da vida do Cristo, porque Ele nos dá um estilo de vida. Não é algo só para os domingos, ou para sábado, ou para um momento religioso, ou para um enterro, para um casamento. É um estilo de vida. E é isso que é a minha prece, minha oração para você, nesta hora, nesse instante. É que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, para Ele nos formar no nosso sonho, no sonho de Deus, que é um estilo de vida, com princípios da palavra de Deus. Pois foi Ele que nos fez, e Ele sabe como desenvolvemos melhores. Mas nós precisamos fazer decisões. José fez uma quando estava falando com o povo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podemos ler aqui em Josué, antes de Juízes, no Velho Testamento, capítulo 24, versículo 15, começa assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem desejam servir. Terminando o versículo diz: mas eu e minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É uma escolha que nós fazemos como indivíduo, uma escolha que precisamos fazer como família, uma escolha que precisamos fazer como cidade. Eu conheço cidade, eu estive em São Pedro Sula, lá em Honduras, morei em Tegucigalpa 2 anos, lá no centro da América, e lá a cidade toda conseguiu entrar no sonho de Deus. No sonho de Deus. Não teve gente dentro da cadeia. Isso é difícil para nos imaginar. Imagina hoje, por quê? Porque tem tantos problemas com drogas e com sequestros e com roubos e coisa lá. Mas a cidade toda entendeu e conseguiu viver um sonho de Deus. Oh, meus amados, depende de uma decisão tua. Se você quer servir ao Senhor, seu Deus. Dizem que o alfabeto da Bíblia começa com obediência. Não é uma escravidão para Deus. É algo entendendo que Deus foi que nos criou e sabe da melhor maneira de nos desenvolver como pessoa, como nós vamos desenvolver como uma família, como nós podemos desenvolver como uma comunidade, uma paróquia, uma igreja, e como cidade, como estado, e como país e como mundo. Oh, meus amados, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a minha oração, é a minha prece. Eu nasci atrás de uma igreja, meu pai era um pastor. E depois foi com uma obra missionária de missões para a Bolívia. Saímos lá 30 e poucos dias de navio dos Estados Unidos, chegando até Santiago, Chile. Lá depois subiram um trem até a Bolívia, La Paz, Bolívia. Depois lá ele fretou 4 aviões de 4 motores, levou viagens para Trinidad. E depois uns 80 quilômetros dentro do mato, levando trator esteira, trator de pneu, jipe, a roupa e um monte de coisas agrícolas para os índios. Depois veio aqui para o Brasil e em outros países. E eu, da Colômbia, fui para os Estados Unidos, me formei e estava trabalhando lá. E resolvi vir aqui passear com minha esposa. E ela adorou, isso faz 30 anos e 3 filhos. Ela adorou e ficamos por aqui, dentro de um ministério, dentro de um estilo de vida que estamos fazendo aquilo que sentimos que Deus nos vocacionou para fazer. Mas o que quero deixar bem claro no seu coração nesta hora, neste instante, é que tem diferente de grau de participação dentro do que pensamos como religiosidade ou obras sociais, alguma coisa assim. Eu tenho 2 dos meus filhos nasceram aqui, a filha Diana e o Christopher, nasceram aqui no Brasil. O André nasceu numa viagem para os Estados Unidos. A Diana depois de ser formada em um seminário batista, agora ela está de tempo de integral dentro de uma igreja presbiteriana, lá na Califórnia. De tempo integral, trabalhando com jovens. Já foi 2, 3 vezes para a África, vai para a Europa todo ano e para o México várias vezes por ano dos Estados Unidos. Trabalho integral, trabalhando com pessoas em coisas sociais e coisas religiosas.
Já meu outro filho se formou em administração numa seminário numa universidade da Assembleia de Deus. E está trabalhando aos domingos, ajudando a igreja, com os jovens, educando eles em princípios da palavra de Deus. Tive a oportunidade uns meses atrás, estando lá, eu me disse, mas como ele é atencioso com as crianças, como ele quer segurar a atenção das crianças. Mas só aos domingos, durante a semana ele é empresário, trabalhando. Mas um estilo de vida baseado em princípios da palavra de Deus, que nos dá prazer de ser aquilo que Deus sonhou. Não é quantas horas ou quantos minutos você trabalha numa obra social ou algo religioso. É o estilo de vida que você está conduzindo. Daqui a uns meses é para o meu caçula se formar como turismólogo. Ele vai na igreja uma vez ou duas vezes por semana louvar a Deus, mas não é mais cristão, menos cristão do que os outros que praticam mais tempo. Ou eu, como seu padre, que sou do clero, ou já com uma ordenação mundial, né? Com uma sucessão apostólica desde o tempo de Cristo. Algo que eles não escolheram, uma formação mais catedrática ou mais teológica. Mas estão amando a Deus. Por quê? Porque escolheram, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor, deixando cada um das suas liberdades. Meu filho caçula, se ele não tiver uma audiência, então ele quase nem presta para trabalhar. Agora o outro, se está perante uma câmara, se está perante um público, então ele gela e não desempenha. Mas os dois deles amam a Deus de todo o coração. Eles dois têm um estilo de vida que busca primeiramente o reinado de Deus, conforme Mateus 6,33. Buscar primeiramente o reinado de Deus, a administração de Deus, a estrutura de Deus. E sua justiça, os seus atos justos, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus quer abençoar ele como turismólogo, trabalhando com gente, viajando o mundo, é simpático, conversador, conquistador de pessoas. E assim Deus deu o dom, e com isso ele vai ir muito bem. Agora o outro é um pouco mais quieto. Não gosta de estar conversando muito com grupos, ou dinamizando algo. Mas por ele, para trabalhar numa coisa, ele se para quando termina. E já a menina um pouco de mistura dos dois, e até um pouco ultimamente me surpreendendo, porque ela como menina era mais quietinha, mas a última vez que ela veio ao Brasil, dos Estados Unidos, parou no Rio de Janeiro e foi lá de um morro, aquele hang gliding lá, mostrou fotos lá naquele da Asa Delta, né, com Maracanã no fundo e as praias no fundo, a minha menininha. E depois nos Estados Unidos, quando voltamos, depois dos 60 anos de casado de meus pais e 80 anos de aniversário, ela ficou mais uns dias lá em Dallas, Texas, e com o caçula pularam de avião de paraquedas. Nunca pulei, sempre pensei que tinha coragem para fazer, para chegar na hora pular de um avião, 1 quilômetro ou 2 de alto, e se a paraquedas não abrir? São personalidades, meus amados, mas que Deus nos deu uma habilidade da gente ter uma constância. A vida cristã é um estilo de vida. Não é só levantar a mão aceitando Jesus, não é somente um batismo, tem o começo ali, mas uma participação. Eu lembro quando eu fui convidado por um amigo que ele estava sendo padrinhos aqui na Catedral do Centro, e perguntei a ele, a que hora que é a missa? Ele falou, não sei. Eu perguntei para ele, mas que tipo de padrinho você vai ser? A ideia de padrinhos é alguém que instrua dentro de uns conceitos morais, cristão, uma formação que dê condições a uma mudança de vida, aprendendo a amar a Deus com todo o coração e com toda a alma, e o próximo como a si mesmo. Por isso que o batismo é o começo, tá bom? E depois dedicação, tem outros, a escolaridade, outra coisa. Mas tem que ter um acompanhamento, senão uma coisa só não resolve. Um bebezinho nascendo, se não tem o leite materno, um cuidado paternal, então não tem condições de sobrevivência. A mesma coisa vem com princípios da palavra de Deus. Nós temos que ter formação dentro do nosso ser, formação dentro do nosso espírito, para contermos tudo aquilo que Deus sonhou para que nós fôssemos. Mas isso não é restrito do que o outro faz, não faz, desde que esteja dentro de um caráter, dentro do sonho de Deus. Talentos e dons Deus tem dado à mercê, tem dado à vontade.
Mas nós precisamos procurar aquela liberdade onde nós estamos, desenvolvendo o dom. Eu lembro uma vez falando com um retiro de jovens, lembro que meu pai dizia para mim, se você trabalhasse um pouquinho mais, você ia ser um bom trabalhador. Depois minha mãe falava, se você estudasse um pouquinho mais, você seria um catedrático. Já minha tia falava, se você orasse um pouquinho mais, você seria mais sensível às necessidades das pessoas. Minha tia falava, outra tia, se você fosse um pouco mais hospitaleiro, então seria bom. Já meu outro tio já falava, se você viajasse um pouquinho mais, você podia abençoar a muitas pessoas. Minha esposa falava, se você fosse um pouco mais organizado, você aí que seria o esposo ideal. Eu falei, mas nossa, eu estou trabalhando numa medida certa. Sei trabalhar. Meu pai me ensinou a trabalhar. Mas não sou um workaholic, que chamamos, brincamos com ele aí, que é viciado em trabalho. Não sou viciado no estudo. Não estou viciado na oração, embora hoje de manhã orei. Lá no fórum. Era 6 horas da manhã. Senti de ir orar lá. Orando pelo judiciário da minha cidade. Pelo judiciário aqui do Brasil. Para que Deus dê sabedoria aos juízes e aos advogados, os promotores. Estava no meu carro orando ali. Depois senti de sair e ajoelhar lá nas escadas. Não tinha ninguém por perto. Não sei nem por que não fiz para falar agora para o seu coração. Mas aí ajoelhado lembrei de 2 Crônicas 7:14, que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei o seu corpo, sararei o seu ambiente, sararei a sua cidade, a sua região. E ali falei, ó Senhor, me ajuda. Não tem dinheiro no mundo que me faça ajoelhar e andar na calçada. Subi esses 6 ou 8 degraus ajoelhando, pedindo a Deus pela minha cidade, chorando perante Deus. E naquele tapete lá em cima encostei minha testa pedindo a Deus, chorando, pedindo a Deus misericórdia. Por quê? Porque Jeremias clamava para a sua cidade. E quando nós clamamos para a nossa cidade, como que fosse nosso pecado, como que fosse nossa ofensa, nossa fraqueza, Deus ouve e responde. E eu tenho certeza absoluta no meu espírito, no meu coração, que Deus hoje mandou mais uma bênção para Campo Mourão, mais uma para Concã. Por quê? Porque houve algo humilde e sincero, clamando pelas suas bênçãos e pedindo Ele purificar meu coração, se apartar dos seus maus caminhos. Não é só matando gente, mas não sendo carinhoso, não perdoando alguém, não fazendo aquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração. Eu estava no carro, não lembro de outro lugar na cidade que saí, ajoelhei em frente da polícia militar, passo lá e fico orando na frente. O tiro de guerra, também a CAN 12, também a CONCAN, a polícia civil, a prefeitura. Outro dia estava dando 6 voltas na prefeitura, vai umas 2, 3 semanas. Depois vi alguém entrando lá, um amigo, e não sabia na hora. Cheguei lá e falei, pô, estou orando para a prefeitura, ele da parte da diretoria da prefeitura atual. E falei, estou pedindo a Deus pela liderança, pedindo a Deus que abençoe você. Mas é bom que eu peça a Deus, mas é importante para o Senhor também pedir a Deus. E o que falo para o Senhor? O que falo para a senhora, para o jovem? Deus quer ouvir a tua voz. E quando ouvir a tua voz, não precisa, mas essa é voz de quem? Faz tempo que não ouço ali. Ou quando chegarmos na hora dele avaliar nossa vida, falei, ele fala com você e comigo. Eu não reconheço a sua voz. Nunca te ouvi falar. Oh, meus amados, tem um estilo de vida que nos dá prazer nessa vida e toda uma eternidade. Mas precisamos procurar aonde Deus quer que nós operemos, aonde quer que nós trabalhemos. Todos nós não podemos trabalhar em restaurante, hospital ou hotel, alguma outra coisa. Mas tem algo muito poderoso que o Senhor pode fazer, que vai beneficiar a mim, vai beneficiar a nossa comunidade, a nossa cidade e a nossa região. Como é que você e sua família vão servir a Deus? Como é que você e a sua família vão viver em paz? Este sábado estou fazendo uma celebração. Tem uma amiga que está fazendo 90 anos.
né? Ela ainda dirige, ainda ela trabalha, ela ainda trabalha na internet, está aprendendo, está tomando até aulas com minha esposa, aulas de inglês, porque quer perfeccionar e fala 3 ou 4 outros idiomas, porque ela não desanimou, tem um sonho de Deus no seu coração. Está querendo trabalhar, a família está aí celebrando os 90 anos dela. O esposo dela já faleceu, mas ela está lutando. E você, como que está lutando? Queremos nós que nossa família sirva a Deus? Queremos nós que nossos parentes vejam em nós o amor de Cristo? Primeiro mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, que inclui lendo um pouquinho a carta de amor, guardando a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra Deus, contra nós e contra o nosso próximo. E o segundo mandamento é amar o próximo como nós mesmos, servindo um, ajudando, não somente quando estamos pagando. O importante é quando podemos fazer até com carinho, às vezes até de graça. Oh, meus amados, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diferentes formas, sim. Um indo aos domingos, uma vez, 2 por semana, o outro já trabalhando dia e noite, e o outro servindo da maneira que Deus pôs no coração. O que Deus está falando no teu coração agora? De que maneira você pode servir?